E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de mais um anime que estreou nessa temporada lá no Japão. Ele estreou na TV Tóquio e aqui pra gente ele vai ser transmitido simultaneamente pela Crunchyroll todas as sextas-feiras. Hoje a gente vai falar de Shakunetsu Kabaddi ou Burning Kabaddi, que é um anime de esporte que tem como foco, como plot principal, um esporte indiano chamado Kabaddi. Ele é produzido pelo TMS Entertainment, que é o mesmo estúdio responsável por Dr. Stone e por Orange. É inspirado em um web mangá que começou a ser serializado em 2015 e agora eles adaptaram então para uma versão animada que me gerou uma certa expectativa no começo e eu acho que ela não foi bem atendida. Outra coisa que vale a pena eu ressaltar para vocês é que o nosso queridíssimo Yuma Uchida, o responsável por dar voz ao Ritsuka e ao Ash Lynx de Banana Fish, ele é o cara que vai dar voz ao Tatsuya, o protagonista de Shakunetsu Kabaddi. No anime, o nosso protagonista e primeira pessoa que a gente vai conhecer é justamente o Tatsuya. Ele era uma estrela do esporte quando estava na outra escola, uma estrela do futebol, só que ele começou a pegar ranço pelo esporte, começou a odiar esportes de uma forma geral, porque ele começou a observar atitudes e coisas que aconteciam neste universo que começaram a desagradar muito ele. Isso incluía a forma como treinadores e técnicos tratavam os jogadores, a forma como existia uma inveja, né? E essa atmosfera competitiva dentro dos times, mesmo que fossem um time, e aquilo começou a deixar ele desanimado. Hoje em dia ele é um cara que odeia esportes, mas quando ele chega na nova escola, vários clubes passam a convidar ele para participar. Afinal de contas, ele sempre foi uma estrela e ele recusa todos os convites. Ele só quer viver a vida dele de forma simples e a vida dele é ser um streamer. O cara é um streamer. Eu achei muito legal essa parada. O cara é um streamer, tá? Ele entra lá na internet, faz as transmissões dele, mas ele usa uma máscara e tenta não deixar que as pessoas em volta dele, na escola dele, descubram o que ele faz da vida, descubram que ele é um streamer. Ele não quer se expor, ele quer deixar as duas vidas bastante separadas. Até que um dia um rapaz super persuasivo do primeiro ano da escola vai convidar ele pro time de Kabaddi, que é algo que ele nem conhece. E ele também não tá disposto a aceitar, mas ele acaba sendo persuadido pelo vice-capitão, pelo vice-presidente do time, conhece as strings dele e vai chantagear ele, dizendo que tá disposto a mostrar aquelas strings para todo mundo, fazendo com que ele participe em um primeiro momento de um primeiro treino, pelo menos assim ele não mostra pra ninguém, olha, tu participa, eu não mostro pra ninguém, depois se não ficar, beleza. Então ambos cumprem as suas promessas e ele vai pela primeira vez participar do Kabaddi. Basicamente, esta é a premissa do primeiro episódio, que serve para inserir a gente no universo do Tatsuya, conhecer ele e também entender como funciona e o que é o Kabaddi. O esporte basicamente é um pique-pega. Uma hora um atacante entra no território do time adversário que tenta se defender para não ser tocado, e se forem tocados tem que tentar impedir que o atacante volte para o seu lado. Essa é a noção básica de todo o esporte, mas se você assistir o primeiro episódio você vai entender muito melhor. A popularidade do Tatsuya quando ele era um jogador de futebol é justamente a coisa que instiga a galera do time de Kabaddi a querer convidar ele, querer que ele participe do time. Inclusive a fama que ele tinha de um imparável, porque mesmo no futebol, em um campo com tantos jogadores, ele buscava desviar de tudo e ele conseguia, e isso era o que tornava ele um grande jogador. E era sempre porque ele odiava ser tocado por pessoas, mas isso acabou dando uma grande fama pra ele, ele acabou ficando bastante popular, e então o time de Kabaddi viu esse potencial nele e quis convidá-lo. O primeiro episódio basicamente funciona dessa forma, contando pra gente o universo e perspectivas do Tatsuya e como ele vai conhecer o Kabaddi e explica pra gente o que é o Kabaddi. Os outros personagens com quem ele se envolve, o resto da galera do time, são bem interessantes também. Cada um tem a sua peculiaridade e ele mostra pra gente como eles costumam subestimar uns aos outros, e isso acaba se tornando um problema. O próprio Tatsuya subestima demais o menino do primeiro ano só porque ele é
baixinho e parece muito mais fraco que ele. Eu acho que a brincadeira também que o anime faz com a parada de stream é bem legal, porque é uma coisa que tá muito em alta hoje em dia, né? E ele faz essa brincadeira sobre o rapaz querer se tornar um streamer super popular e também o cara que tem vários bots pra oferecer pra ele e pra ele ganhar vários números. O que a gente sabe que não funciona tanto assim, tá? Que na real, na internet, isso não funciona tão bem. Mas é bem legal eles usarem isso como gatilho pra conseguir convencer o Tatsuya a participar nesse primeiro momento. Eu acho que dali pra frente deve ter uma coisa um pouco mais emocional, um pouco mais profunda pra que ele venha a realmente participar do time. Mas essa proposta inicial, ela é muito honesta e muito sensata. Tipo assim, é chantagem. Ele tá obrigando o cara a participar e, tipo, funciona bem, porque o Tatsuya, ele realmente é um cara que tem pavor de esportes hoje em dia. Então, a única forma seria ele sendo chantageado. Acho que funcionou super bem, porque usaram algo que tá muito inserido na nossa sociedade hoje em dia, né? Essa questão de estar na internet, de querer ser popular de alguma forma, e ao mesmo tempo misturam com a ideia de não querer se expor tanto, querer deixar as duas vidas separadas. Eu achei bem legal realmente essa proposta. Eu ainda não consigo julgar bem o roteiro do anime, porque esse primeiro episódio ele vem pra gente muito pra inserir a gente nesse universo do Kabaddi, conhecer os personagens. Ele usa alguns recursos narrativos, algumas saídas no roteiro bastante clichês e previsíveis pra poder dar rumo a esse primeiro episódio. Então eu ainda não consigo entender se ele é realmente atraente. Ele é previsível e ele tem tudo na medida certa, então ele funciona super bem esse primeiro episódio, mas não tem nada de realmente atraente. Visualmente falando, o anime ele é todo colorido, bonito, tem alguns recursos visuais que chamam bastante atenção, principalmente quando eles fazem uma variação na escolha de traço e expressões dos personagens, e esses recursos visuais misturados a alguns recursos narrativos que eles usam, traz pra gente um equilíbrio muito bom entre ação e comédia. Existe um equilíbrio muito interessante e uma variação constante e bem inteligente desses dois elementos. Eu acho que a coisa que me chamou mais atenção, que mais me atraiu ao anime, é essa variação em elementos de comédia, elementos de ação do próprio esporte e também o equilíbrio com as informações. Existe um ritmo muito saudável em apresentar pra gente as informações do esporte. Ele não chega simplesmente te jogando tudo na cara, ele vai te explicando ao longo de todo o episódio, e existe, né, esse equilíbrio entre a comédia e a ação do esporte. Então, entre os momentos em que eles vão agir no esporte, mostrar pra gente como funciona, vão entrar em momentos de tensão e de muita ação durante as partidas, enquanto a gente tem diversas quebras e alívios cômicos que acontecem mais durante os diálogos fora da partida. Então existe um equilíbrio muito legal entre essas três coisas. Por mais que não exista nada de exuberante nessa estreia, nem a nível visual, nem narrativo, ele continua fazendo tudo bem feito, tudo de forma saudável. Se o anime mantiver esse equilíbrio entre essas coisas nos próximos episódios, né, usando aquelas cenas de impacto bastante intensas e onde o traço fica mais intenso e mais marcado para mostrar pra gente as ações durante a partida, ou se eles usarem os traços mais simplistas e mais na versão chibi para trazer pra gente um pouco mais da comédia, se eles brincarem bastante com todos esses recursos visuais e narrativos que eles fizeram no primeiro episódio, eu acho que a coisa vai ficar bem interessante, pode até ser agradável. Eu não acho que ele seja um anime que me criou um hype, pelo menos eu tinha um hype antes da estreia e agora eu murchei bastante, mas eu acho que vai ser uma experiência interessante, pelo menos continuar assistindo ele, a não ser que isso tudo venha decair muito. A animação, ela é bem fluida, mas ela não tem nada de exuberante, nada de surpreendente. Na real, eles até abusam bastante de algumas imagens estáticas, principalmente para criar algumas cenas de impacto. A trilha sonora também não tem nada de realmente atraente, eu até achei que eles conseguiriam criar um impacto maior em cima disso comigo, mas não funcionou. Eu acho que é justamente a proposta que o anime traz e a forma como eles conseguem empregar, né, os recursos visuais e narrativos que eles usaram para construir uma coisa atraente. E vale pontuar que a abertura é chata, tá? O encerramento ele é muito mais legal, por mais que ele só use fotos, né, imagens dos personagens em momentos cotidianos simples, ou apenas que deem a entender algum envolvimento com o esporte, ele não tem nada de surpreendente e a abertura ela é chata, assim,
tipo, sei lá, um monte de vezes que os personagens são jogados na tela de alguma forma pra gente e não tem nada que realmente te crie um hype, porque eu acho que é isso que importa numa abertura. Ela precisa criar uma expectativa e um hype pra todo o episódio, e a Galileu não conseguiu fazer isso nem com o primeiro. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link se você quiser assistir o anime na Crunchyroll. Eu quero saber de vocês no comentário o que vocês acharam do primeiro episódio. Eu sei que o pessoal que gosta de BL vai ver que tem muita oportunidade de ship e que vem aparecer ainda, tá? Pelo que a gente já viu do trailer, né, dos anúncios, vai aparecer alguns personagens muito interessantes ainda. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações. Me segue nas redes sociais, eu sou o Guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.